Certo, pessoal? Dando continuidade do curso Pré-Física, a gente vai entrar num tópico muito importante que é o eletromagnetismo. Meu nome é Thiago Soares e vamos lá. Certo? Dando continuidade no curso. Tá, a gente vai falar de coisa muito importante agora, que é ímãs. Há muito tempo atrás, os seres humanos observaram certas pedras que elas atraíam ferro e outros objetos. Essas pedras foram chamadas de ímãs e, nesse caso, que as pedras posteriormente foram chamadas de magnetita, que são ímãs naturais que a gente encontra naturalmente na natureza. Os efeitos causados por essas pedras são chamados de efeitos fenômenos magnéticos, tá? Essas pedras são ímãs naturais que a gente encontra casualmente na natureza, e os ímãs por si só eles possuem dois polos, que são o polo norte e o polo sul. E esses polos eles são inseparáveis. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho uma representação aqui bem genérica de um ímã. Eu tenho aqui o polo norte e o polo sul. Quero dizer que eles são inseparáveis. Se eu quebrar esse cima aqui no meio, nessa linha bem aqui, você me diria que eu teria nesse pedaço aqui só o polo norte. Está incorreto. Nesse pedacinho aqui eu teria o polo norte e o polo sul. E se eu quebrasse esse pedaço de novo, pegasse um pedacinho, eu teria o polo norte e o polo sul. Ou seja, os polos aí são inseparáveis. É impossível ter um monopolo magnético, tá? Eu sempre vou ter dois polos em um ímã, tá? Quando a gente coloca dois ímãs entre si, eles tendem a fazer uma força de repulsão ou atração. Tá, mas como é que se dá essa força? A gente sabe que a força é a interação entre os dois corpos, mas como é que dá essa interação entre esses ímãs? Essa interação se dá por meio de um campo que a gente chama de campo magnético. Tá? Esse campo magnético, a interação do campo magnético entre esses dois ímãs é que vai gerar força magnética. Tá bom? Agora, uma coisa muito importante de se falar é que se a gente se aproxima dois polos iguais aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, polo norte com polo norte, vai sofrer uma força de repulsão. Se a gente aproxima dois polos iguais, vai sofrer uma força magnética de repulsão. Se a gente coloca dois polos diferentes, vai sofrer uma força magnética de atração, tá bom? Beleza? Agora, continuando. E o campo magnético por si só ele é representado por essa letrinha aqui, certo? E ele é uma grandeza vetorial. O que eu quero dizer que ele é uma grandeza vetorial é que ele vai precisar de módulo, sentido, direção e sentido, certo? Tá, vamos falar de linhas de indução agora. Em um campo magnético, chamamos de linha de indução toda linha que em cada ponto é tangente ao vetor campo magnético, orientado no sentido desse vetor. Então, ela sempre vai ser tangente, essa linha aqui, ó, por exemplo, que a linha de indução está sendo representada aqui, o meu vetor campo magnético vai ser tangente, ele vai tangenciar essas linhas de indução, tá? Se a gente colocar uma limalha de ferro em um ímã, como está esquematizado aqui, o que eu vou ter? Que essas limalhas de ferro, limalha de ferro é um pó de ferro, eles vão dar forma a essas linhas de indução. Como a gente está vendo representado nessa figura, ela vai dar forma dessas linhas de indução, vai dar uma forma a essas linhas de indução, tá? E essas linhas de indução, elas sempre saem do polo norte, aqui, ó, do meu ímã, e vão para o polo sul, tá? Aqui, ó, uma coisa muito importante de se dizer, que aqui, por exemplo, é a Terra, tá? Aqui a gente chama o polo norte geográfico, né? E o polo sul geográfico, tá? Só que magneticamente, aqui a Terra, como é um grande ímã, aqui seria o polo sul magnético e aqui seria o polo norte magnético. Então é meio que ao contrário, tá? Se tratando de magnetismo, tá? Porque a Terra por si só é um grande ímã, tá bom? Agora continuando. Se a gente colocar uma corrente elétrica passando por um fio condutor, esse fio ele vai produzir fenômenos magnéticos. Ou seja, se eu coloco uma agulha magnética perto de um fio condutor onde está passando uma corrente elétrica, essa agulha magnética ela vai sofrer um desvio. Ou seja, a corrente magnética ela produz um campo magnético. Tudo bem? Agora, continuando. Aqui eu represento o campo magnético entrando, tá? E aqui saindo. Isso aqui é muito importante porque vocês vão ver muito dessas figuras em livros e tudo mais. Em exercícios também. Tá bom? Agora continuando aqui, tem a lei de Biot-Savart, que vai
calcular um campo magnético, tá? Que estabelece o vetor de indução aqui, campo magnético, né? Num ponto P, originado por uma corrente elétrica de intensidade I, que passa no elemento ΔE de um condutor que tem as seguintes características, tá bom? E essa aqui é a maneira que a gente calcula o campo magnético, tá bom? Nós temos aqui que ele vai depender do meio que está passando essa corrente elétrica, da intensidade da corrente elétrica, do comprimento do meu condutor e do seno do ângulo formado entre o comprimento do meu condutor e esse Rzinho aqui, tá? O que é esse Rzinho? Rzinho é a distância desse condutor aqui, ó, até esse ponto P, tá bom? E o ângulo formado desse Rzinho com esse meu ΔL vai ser esse ângulo aqui, tá? Desse seno. Tudo bem? Então, essa é a forma para você calcular. E a gente tem uma coisa muito interessante aqui, que a gente usa a famosa regra da mão direita, onde o seu polegar ele vai indicar a corrente elétrica e esses seus outros dedos vão indicar o campo magnético, tá? Se a gente aplicar bem aqui, a corrente elétrica está nesse sentido. Se a gente aplicar essa regra da mão direita, a gente vai ver que o campo magnético ele vai sair do plano, tá? Ele vai sair do plano perpendicularmente, formando um ângulo de 90 graus. Tudo bem? Agora, continuando. Agora a gente vai calcular um campo magnético de uma espira e de uma bobina. Imagina assim, a gente tem um fio comprido, certo? Aí a gente faz uma circunferência nele. A gente dobra ele fazendo uma circunferência. Então a gente tem uma espira. Uma espira de raio R, tá? Essa aqui é a forma para a gente calcular o campo magnético, né? Da lei de Biot-Savart. Tá. Aqui, ó, o R e o ΔL vão formar um ângulo de 90 graus. Ou seja, o seno vai ser 1. Ou seja, 90 graus é 1, tá? Então a gente vai ter essa expressão aqui para uma espira, certo? Então, o comprimento de uma espira, já que é uma circunferência, é 2πr. A gente vai colocar 2πr no ΔL, tá? Então, substituindo aqui, a gente vai ter essa expressãozinha aqui, tá bom? Então, a gente tem 2πr, 4πr ao quadrado. Então, a gente pode simplificar isso obtendo essa fórmula aqui para um campo magnético de uma espira. Beleza? Tá? E o que é uma bobina? Uma bobina, agora imagina que eu tenho um fio bem comprido. Então, eu dou uma volta, faço uma circunferência com esse fio condutor, né? Tá. Esse condutor passa uma corrente elétrica, né? E gera um campo magnético. Tudo bem, até aí. Então, eu faço mais uma volta e faço mais uma espira. Ou seja, eu fiz uma primeira espira, né, com esse fio. Depois eu fiz uma segunda espira com esse fio por cima dessa primeira. Aí eu faço mais outra por cima dessa segunda, mais outra por cima, uma em cima da outra. Eu faço várias espiras, uma em cima da outra e eu tenho uma bobina. Como eu calculo o campo magnético? Ou seja, eu pego a fórmula do campo magnético de uma bobina só e multiplico. De uma bobina não. Eu pego a fórmula do campo magnético de uma espira só e multiplico por número de espiras. Então eu tenho a fórmula para calcular o campo magnético de uma bobina. Até aí tudo bem? Tá. Agora aqui, ó, a gente vai falar do campo magnético em solenoide. Solenoide é um pouquinho diferente, tá bom? Porque ao invés de colocar uma espira uma em cima da outra, a gente vai colocar uma espira uma do lado da outra. Então, dessa espira para essa espira vai ter uma distância. Ou seja, no total aqui, se a gente fizer o campo magnético total aqui desse solenoide, porque esse aqui é um solenoide, vai ser diferente do que de uma bobina, porque não é simplesmente multiplicar pelo número de espiras, tá bom? Aqui vai depender do meio, porque do meio da corrente elétrica que está passando, né? Esse fio condutor, pelo número de espiras e pelo comprimento desse solenoide. É assim que a gente calcula o campo magnético de um solenoide, tá? E tudo aqui que eu coloquei aqui está em módulo, tá, pessoal? Está em módulo, tudo bem? Agora continuando, tá? Continuando. Agora a gente vai falar para um condutor reto, certo? Certo, pessoal? Eu falei do solenoide, agora eu vou falar de um condutor reto, certo? Bom, para continuar.
certo? Um condutor reto aqui, eu tenho um condutor reto, passo corrente elétrica, aí surge um campo magnético, né? Tá? Tem um Rzinho aqui, né? Que vai desse ponto P até aqui. E aqui eu tenho um vetor campo magnético que está tangenciando aqui essa linha de indução, formando aqui um ângulo de 90 graus com esse meu Rzinho, tá? Aqui é a forma para calcular o campo magnético de um condutor R. Eu tenho um meio, tá? Vai depender do meio, intensidade da corrente, 2πr, certo? 2πr. E também vai depender do... Ele também vai depender do raio, tá? Desse Rzinho aqui, tá? Tudo bem? Essa é a forma aqui para eu calcular o condutor reto. Continuando, tá? Força magnética. Quando coloco uma carga em movimento e ela gera um campo magnético, tem cargas elétricas em movimento, gera um campo magnético. Colocando essa carga elétrica em ação sobre um campo magnético, gerado por... Colocando essa carga em movimento sobre um campo magnético, essa interação vai gerar uma força magnética, ou seja, eu coloco essa carga aqui sobre um campo magnético, então a interação dessa carga com velocidade v sobre o campo magnético vai gerar uma força magnética, tá? Mas isso vai depender muito, tipo assim, do vetor velocidade, do vetor campo magnético. Se esses dois vetores, velocidade e vetor campo magnético, forem paralelos, eu não vou ter nenhuma força magnética, tá? Agindo sobre a carga Q. Beleza? Continuando. Tá, agora se eu colocar esse em posição perpendicular, se eu colocar essa carga em uma posição perpendicular ao vetor campo magnético, tá? Então haverá uma força magnética. Então eu tenho aqui, ó, que o meu vetor velocidade e meu vetor campo magnético, eles vão estar agora perpendiculares, ou seja, ele vai haver uma força magnética. Se eles fossem paralelos, não ia haver, tá bom? Então aqui, ó, eu vou ter uma força magnética, tá? A gente pode saber a posição desses vetores, força magnética, campo magnético e o vetor velocidade, através da regra da mão esquerda, tá? Esse meu dedão vai indicar força magnética, esse outro meu dedo vai indicar o meu campo magnético, esse outro dedinho aqui vai indicar a velocidade. Através dessa regra da mão direita eu vou saber onde vai ficar posicionado esses meus vetores, tá bom? E para calcular o vetor força magnética, a força magnética ela vai ser dada pela carga, pela velocidade da minha carga e pelo campo magnético, tudo bem? Beleza? Tá, continuando. Agora aqui, para calcular a força magnética, quando eu tenho um ângulo qualquer aqui, que pode ser um ângulo de 90 graus ou pode ser um ângulo de 60 graus, assim, um ângulo qualquer, tá? Eu tenho aqui essa fórmula aqui, que vai ser dada pela carga, a velocidade da minha carga e o campo magnético e o seno do ângulo, tá? Esse é o caso aqui mais geral. Por exemplo, aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, seno, esse ângulo aqui, ó, θ, né? Ele vai depender do ângulo formado entre a velocidade, o ângulo formado pelo meu vetor velocidade e o meu vetor campo magnético. O ângulo formado entre esses dois é que vai me dar o resultado desse seno aqui, tá? Então, aqui, ó, eu tinha um ângulo de 90 graus, ou seja, esse meu seno vai ser 1. Aqui, ó, tem um ângulo qualquer, pode ser um ângulo de 60 graus, ou qualquer ângulo. Então, aqui já muda. Então, esse caso aqui é um caso específico para esse aqui, tá? Então, aqui vai ser dado pelo seno, pela minha carga, a velocidade da minha carga, o vetor, pelo campo magnético, né? E pelo seno, formado pelo ângulo do meu vetor velocidade e meu vetor campo magnético. Tudo bem? Tá, gente? Então, gente, eu vou parar por aqui. Na próxima aula a gente continua, tá? Tchau!